Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula, nossa aula 4. Nessa aula nós vamos estudar as estruturas de repetições e a estrutura de seleção. Abra a sua documentação da linguagem Reduc, que é esse site aqui, e aproveite para abrir as funções dos robôs que é nessa página aqui. Gente, esses dois materiais são as melhores documentações possíveis para esse simulador, para a linguagem Reduc e para as funções do robô. Não tem nada melhor que isso. Apenas com essas duas documentações você consegue fazer tudo, tá? Gente, como que é a estrutura de um programa? O programa normalmente ele tem um início e um fim e alguns comandos no meio, né? Só que programar dessa forma, ela é completamente linear. Ele começa e aqui e vai executando cada comando até chegar ao fim. Então, para a gente poder criar bifurcações no nosso código ou selecionar alguma parte do nosso código para ser executado perante uma outra, existem as estruturas de seleções. A estrutura de seleção no Reduc ele tem esse seguinte formato aqui. Ele é um C com um parêntese com uma coisa que eles chamam de condição, depois de uma outra palavra reservada ou então, essas duas chaves que delimitam nossa estrutura de seleção e aqui os comandos. Como que isso funciona? Se essa condição aqui for avaliada como verdadeira, então ele vai executar esses comandos que estão nessa chaves. Certo. E como que é isso na prática? Como que é a cara dessa condição? Olha só aqui embaixo. Se, e aqui nós temos uma constante de um lado, né, que nunca vai mudar, e a outra constante desse lado. Se essa constante daqui, que vale isso, for igual a essa constante do lado de cá, que também vale isso, então ele vai escrever no console, na linha 1, isso é igual a isso. Gente, como essas duas constantes são iguais, ele sempre vai validar isso como verdadeiro, então ele sempre vai entrar aqui e executar, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Usando constantes numéricas. Se 3 for maior que 1, então execute, né? Escreve na linha 1, 3 é maior que 1. 3 quando a gente avaliar essa condição, 3 é maior que 1, é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, né? Então ele também sempre vai entrar aqui e executar. Aqui são os possíveis operadores que a gente pode utilizar nessas comparações aqui, pessoal. Para comparar ser maior, ser menor, maior igual, menor igual, igual e diferente, tá? Não necessariamente, gente, precisa ter só um comparador lógico aqui. Nós podemos colocar vários aqui utilizando os operadores lógicos e ou, que eu vou explicar com mais detalhe daqui a pouco, tá? O nosso estrutura de seleção, ele pode ter um senão, tá? E o que faz com que, se essa condição aqui for verdadeira, ele executa esse primeiro bloco. Se não, ou seja, se isso não for verdadeiro, ele vai executar este bloco, tá? Mais um exemplo aqui embaixo da outra forma que a gente pode escrever essa estrutura de seleção. Olha só, se isso aqui for verdadeiro e, olha aqui, ele usando duas comparações. Se isso aqui for verdadeiro e isso aqui também for verdadeiro, então ele entra aqui. Se não, se isso aqui for verdadeiro e
isso aqui for verdadeiro, então ele entra aqui. Se não, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai entrar e executar aqui. E aqui a gente conclui todas as formas possíveis, né, do nossa estrutura de seleção. É possível que a gente coloque vários, se não se, aqui, não só um, né? A gente pode escrever mais aqui, fazendo outras comparações. E é possível também que a gente use o ou ao invés do e, né? Como que funciona isso? Isso aqui é aquela tabela verdade que eu vou mostrar para vocês aqui. O operador e, ele só vai ser verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, o resultado vai ser falso e ele não entra no nosso bloco, tá? O ou é o contrário. Ele vai ser verdadeiro sempre que houver pelo menos um verdadeiro. Então, dois verdadeiros ele vai ser verdadeiro, um verdadeiro e um falso ele vai ser verdadeiro, um falso e um verdadeiro ele vai ser verdadeiro, e somente vai ser falso quando todos forem falsos. E essas preposições não precisam ser só A ou B, pode ser A ou B ou C ou D e assim por diante. Mesma coisa o E. E nós podemos misturar o E com o OU. Mas como esse não é o objetivo principal da nossa aula, para não se estender muito, eu queria só mostrar como isso aqui funciona, né? A estrutura de seleção. Depois nós temos os blocos de repetição. O que um bloco de repetição faz? Desculpa, gente, uma estrutura de repetição faz. Ele repete um comando, um conjunto de comandos, um bloco de comando, a gente chama isso aqui entre chaves de bloco de comando, né? Várias vezes. E quantas vezes? Bem, depende dessa condição aqui e da nossa estrutura de repetição. Nessa condição aqui, ó, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar esses comandos, né? Ele só para de executar isso aqui quando a análise dessa condição for falsa. Então, para um exemplo aqui mais detalhado com o código em si, esse ultra 1, ele é uma função que você pode vir aqui nas funções do robô, olha, ultra. O que ele faz? Retorna um valor do tipo numérico com a distância percebida pelo sensor ultrassom, né? E ele recebe um parâmetro numérico que é qual sensor de ultrassom, né, no robô. O robô tem alguns, então ele está pegando a distância do sensor de ultrassom de número 1 e retorna a distância, tá? Então o que ele está fazendo? Ele está lendo essa distância. Se essa distância aqui for maior que 50, né? Se isso aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse bloco de comando. E esse comando faz ele andar o robô, né, para frente. E aí ele vem aqui novamente, ele não vai para a linha de baixo. Quando isso aqui é verdadeiro, ele volta aqui, pergunta, lê o sensor de novo e vê. A distância ainda é maior que 50? Sim, é verdadeiro. Então ele continua, manda ele para frente mais um pouquinho e ele volta aqui. Aí suponha que agora ele leu a distância e a distância é 50 ou menor que 50, né? Por exemplo, 49. E ele vai falar assim, 49 é maior que 50? Não. Então ele não executa esse bloco e vai para a próxima linha de baixo, que é para parar. Ou seja, esse código faria o robô ir para frente, lendo a distância do ultrassom 1, que é um ultrassom frontal, até que ele esteja com uma distância maior que 50. Assim que essa distância for 50 ou menor, ele para o robô. Então é assim que funciona o enquanto farei, tá bom?
existe o farei enquanto. Qual que é a diferença do farei enquanto pro enquanto farei? O farei enquanto ele sempre executa esse bloco e só depois ele compara. Se essa condição for verdadeira, ele volta e executa esse bloco novamente. Se essa condição for falsa, ele sai desse bloco e nesse caso aqui termina, tá? A diferença dos dois, a principal diferença dos dois é que esse aqui executa primeiro e depois compara. Esse aqui compara e depois executa, tá? Então esse pelo menos vai executar esse comando uma vez, no mínimo uma vez. Esse aqui pode executar 0 ou mais vezes, tá bom? Certo, pessoal. Eu acho que de estrutura de seleção e estrutura de repetição, por hora, está muito bom. Agora vamos abrir o nosso SBOTix, clique em iniciar simulação, log com seu usuário, né? E vem aqui nos ajustes, na arena, coloca importar arena, digita um código de importação de arena. Deixa eu pegar o código para vocês. Esse código eu vou colocar nos comentários. Não era esse. Esse aqui. Para abrir essa arena onde as curvas não são de 90 graus, né? E existe essa linha descontínua. Vamos resolver esse problema, tá? Utilizando esse conhecimento que a gente acabou de estudar. Entre em programação. E é o código do desafio 1, tá bom? Vou diminuir a letra. E vou explicar esse código. Bem, primeiro eu declaro uma variável do tipo numérica, chamo ela de estado e coloco um valor 0 nela, ou seja, estado está valendo 0. E aí eu coloco dois comentários. O que são comentários? Comentários são parte que você coloca no código que não é executado e não, na hora da compilação, ele é removido do seu código. Ele serve apenas como nota para o programador ou para alguém que esteja lendo o código. Então eu coloquei essa seguinte nota para mim e para vocês. Estado igual a 0 significa que o robô está seguindo linha. Estado igual a 1 significa que o robô está fazendo resgate. É porque o nosso robô, na nossa competição, ele pode estar naquela parte que ele está seguindo as linhas e desviando dos obstáculos, e aí ele sobe a rampa, e a partir do momento que ele sobe a rampa, ele está na parte de resgate. Então eu diferenciei ele utilizando essa variável. Eu começo sempre seguindo linha, então eu coloquei o valor dela igual a 0 para diferenciar esses dois estados. E por isso que eu chamei ela de estado, tá? Então o meu código começa aqui. Enquanto estado for igual a 0, farei. O que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo isso aqui, que é a parte de seguir linha. Certo? Ele sempre começa com a linha no meio. Então foi por isso que eu comecei a programar coloquei esse comentário linha ao meio e comecei meu código aqui. Eu vou ler o sensor de cor 1, né? E vou comparar ele com branco. Vou ler o meu sensor de cor 2, vou comparar ele com branco. Vou ler meu sensor de cor 3, vou comparar ele com preto. Vou ler o meu sensor de cor 4, vou comparar com branco. E vou ler meu sensor de cor 5 e vou comparar com branco. Gente, notem que eu coloquei tudo E aqui. Então ele só vai entrar nesse bloco e executar isso aqui se o sensor de cor 1 for branco, o sensor de 2, isso aqui for verdadeiro, né? Isso aqui for verdadeiro, isso aqui for verdadeiro, isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro. Se
qualquer um desses valores for diferente disso aqui, ele não vai entrar aqui, tá? Como o nosso robô começa aqui, ele desse jeito, e como que eu sei isso? Porque eu venho aqui, né? Mando reiniciar a arena e clico aqui para posicionar, mexer com o robô e com a tela, né? E mando ele ler, aperto no Shift, ele lê os sensores. Olha, ele começa nesse estado: ó, sensor 1 branco, sensor 2 branco, sensor 3 preto, sensor 4 branco, 5 branco e o 6 é branco, mas esse aqui da frente, então a gente não vai usar, a gente vai usar os de baixo, tá? Os sensores de cor de baixo. Certo, então é só por isso, né, que eu sei desses detalhes. Certo, vou pôr a câmera um pouquinho mais para o alto para a gente ter a visão da arena toda. Vamos voltar para o nosso código. O que vai acontecer quando ele se encontra nessa situação? Ele vai para frente, ele vai escrever primeiro, claro, no console, na linha 1, linha ao meio, frente 300. Esse comentário eu coloco para saber em qual parte do meu código o meu robô está executando, né? E como que eu vejo isso no console? Na hora da execução eu clico aqui em console e abre uma telinha aqui, e nessa telinha que esses valores aqui são escritos. Então eu coloco eu mando o meu robô ir para frente com força 300, que é a força máxima. A frente pode ir de 300 a menos 300. E como que eu sei disso? Olhando aqui na documentação, tá? Se eu colocar frente, ó, ele explica como usar e os valores possíveis, né? Que é menos 300 a 300. Certo. Então ele vai para frente e aí o que vai acontecer com o meu robozinho? Ele vai encontrar essa parte aqui, essa linha descontínua, né? A gente pode fazer o nosso robô andar aqui também para fazer testes, né? Então eu vou colocar, né, meu robô, ó, vou ler, ó, ele ainda está nessa situação: branco, branco, preto, branco, branco, branco. Vou andar mais um pouquinho até que ele chega nessa situação, ó, tudo branco. O que vai acontecer no meu código? Ele, ó, encontrou a linha descontínua, né? O que é? É o sensor de cor 1 branco, 2 branco, 3 branco, 4 branco, 5 branco, todos com E. Então, quando tudo isso aqui for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED vermelho, vou escrever no meu console, né, que encontrei o gap, e vou para frente com uma velocidade menor, tá? Eu decidi mudar isso porque não é uma situação boa para o nosso robô. Ele pode estar perdido. Então, se ele estiver perdido, eu vou estar andando mais devagar. Quando eu sair daqui, porque ele vai continuar andando, o que vai acontecer quando ele continuar andando? Olha lá. Ele continua andando. Chega aqui, ele lê os sensores. Olha, ele voltou para aquela situação: branco, branco, preto, branco, branco, branco. E no nosso código, o que isso quer dizer? Que isso aqui não é mais verdadeiro, ele sai. E será que ele vai entrar em alguma dessa situação? Não, ele vai analisar isso aqui, vai dar falso, ele não vai entrar. Ele vai analisar isso aqui, vai dar falso, ele não vai entrar. Chegou aqui, terminou. Chegou, o que acontece? Ele checa se o estado ainda é zero. Como a gente não alterou o estado em lugar nenhum, ele ainda é zero. Então ele volta para cá e entra nisso aqui de novo. E continua andando, né? Andando, fazendo o caminho dele, lendo isso aqui. Vamos ver o que acontece. Tá ali ainda, né? Vai andando, vai andando. Olha o que acontece. Tudo branco. Ele acha que está no gap, que é aquela situação 2, e continua andando para frente. Até que ele lê o sensor 2 preto. Então ele cai nessa situação.
sensor 1 branco, 2 preto e todos os outros brancos. Vamos ver se a gente tem essa situação no nosso código, né? Deixa eu mostrar de novo. Só o 2 preto, né, gente? Vamos confirmar. Só o 2 preto. Vamos ver se o nosso código cuida disso. Um branco, 2 branco, então ele não entra. Um branco, 2 branco, ele não entra. Um preto ou 2 preto. E o 4 branco e o 5 branco. Ele vai entrar aqui. Porque esse ou tanto esse ou esse podem ser pretos. Se um dos dois for preto, né? Um vai ser falso, outro verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. E ele compara com esses dois verdadeiros e ele entra aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela, ajustando levemente para a direita, né? Na linha 1. Na linha 2 ele vai falar que vai virar à direita 300. E vai virar com força 300 durante 1 segundo e meio, 1500 milissegundos. Então ele entra aqui e, em teoria, nosso carrinho vai começar a fazer essa curva, né? Ele vai chegar aqui e vai ele leu isso e vai começar a virar um pouquinho e vai ler de novo. E aí ele vai cair, por exemplo, quando ele lê de novo, né, todo branco. E quando ele cair em todo branco, ele vai pra frente, vai cair no caso 2, vai ler e caiu aqui de novo. E ele vira mais um pouquinho, lê de novo, todo branco, vai pra frente, lê de novo, ó, cai no 3, vira mais um pouquinho, lê de novo, tudo branco, vai pra frente. E assim sucessivamente, até que ele encontre uma curva para um outro lado ou caia em uma dessas situações. E é por isso que esse código resolve esse desafio, né? Porque a gente conseguiu achar todas as possibilidades com as leituras dos sensores para esse caso específico. Resolve para qualquer caso? Não, resolve só para esse caso aqui e para alguns outros parecidos. Então o objetivo é você mapear todos os casos e dar comandos para o seu robô através das leituras dos sensores e agindo em cima dessas leituras, fazendo alguma movimentação em cima dessas leituras. Tá. O que a gente pode melhorar aqui, gente? Olha, suponha que essa parte de virar um pouco à esquerda ou virar um pouco à direita, eu vou usar muito. Então eu vou transformar isso aqui em uma tarefa, né? Ou uma subrotina. E como que eu faço isso? Eu já expliquei, mas vamos fazer de novo. Eu coloco uma tarefa, coloco o nome da tarefa que eu quero dar. Como eu vou virar um pouco à direita, eu vou colocar virar levemente, leve só assim para não ficar muito grande, direita. Vou abrir as minhas chaves e vou colocar o código aqui dentro, tá? E aonde eu tinha esse código todo, agora eu vou colocar só essa linha aqui, tá? Assim. Então, quando ele entrar aqui, ele vai ver essa subrotina ou tarefa, vai vir aqui e vai executar. E eu vou fazer a mesma coisa para essa aqui. E aqui eu vou colocar o nome do procedimento que eu quero chamar aqui dentro. Vou identar para ficar mais fácil de saber aonde isso tá. Identar é colocar nessa
esses níveis de linhas diferentes, tá? E aí sim eu vou salvar, vou compilar, ver se está tudo certo e vou testar minha subrotina. Agora não sou eu mais que estou fazendo, é aquele meu código que está sendo executado. Olha, ele acendeu o LED, ele andou rápido, andou mais devagar, apagou o LED e vai fazendo, resolvendo ele mesmo o que a gente programou para ele fazer, tá? Eu vou deixar ele executar tudo, vou passar um pouquinho para frente porque é muito demorado, né? E aí daqui a pouco eu continuo as explicações. Pronto, pessoal. O código para esse exemplo funcionou, né? Certo. Agora eu queria o seguinte: qual que seria o próximo passo, né, para o nosso robô? Teria que fazer outras situações e o próximo passo viável para ele poderia ser outros tipos de curva, né? Que aí você precisa alterar só um pouco o código do seu robô. Então, o próximo desafio é alterar o seu código, né, do seu robô, para que ele, além daquelas tipos de curva que a gente acabou de fazer, ele consiga fazer essas curvas com ângulo reto de 90 graus. Vamos ver o que acontece quando eu mandar o meu robô executar aquele código antigo, né, que a gente acabou de executar, e ele se saiu super bem. Vou abrir o console para vocês verem o que ele está imprimindo, né? Olha, ele passa ali, ele acha um gap e depois ele só vai ver aquela linha da frente, ou seja, ele já não fez aquela curva de 90 graus e ele começa a tentar ajustar para a esquerda e depois para a direita. Ele fica preso ali, ele não vai sair daí, porque a gente não programou a situação de curvas fechadas ou curvas com ângulo reto. Então, o novo desafio é exatamente esse: passar por essa nova configuração da arena. E aí na próxima aula, como sempre, a gente discute esse caso e resolve ele, tá? Gente, não existe uma solução, né? Esse código que eu coloquei é só uma das possíveis soluções. Façam o seu e se inspirem nesse. Muito obrigado, abraço a todos. Até mais, pessoal.